Conectando a rede na internet. Quando criamos uma rede, provavelmente os computadores dessa rede precisam ter acesso à internet. A conexão de uma rede à internet pode ser feita de dois modos: utilizando um endereço de classe C para a rede ou criando uma tabela de tradução no roteador. A primeira opção consiste em conseguir um endereço de classe C público para a rede e configurar todas as máquinas para usar endereços IPs únicos dentro da internet. Por exemplo, se for utilizado o endereço 200.230.64.0, as máquinas devem ser configuradas para os seguintes endereços de IP: 200.230.64.1, 200.230.64.2, 200.230.64.3 e assim sucessivamente. Já a segunda opção consiste em utilizar uma tabela de tradução no roteador. Nesse caso, é criada uma tabela que pega os pacotes que chegam na internet com endereços IPs válidos e transformam esses endereços públicos em endereços privados. E esses endereços serão aceitos somente nas redes locais. Bem, até aqui nós entendemos que o IP, ou melhor, que os IPs, eles são necessários para que haja uma conexão com a internet. Mas, partindo desse princípio, nós vamos entender exatamente por que ele é tão necessário para que haja essa conexão. Bom, sobre os endereços IPs. Os endereços IPs são responsáveis por identificar os equipamentos que compõem a rede. Cada equipamento conectado à rede deve possuir um endereço IP único para que os roteadores possam entregar os pacotes corretamente. O endereço é um número de 32 bits, composto por 4 seções de 8 bits, separado por pontos. Uma parte do endereço representa a rede e outra identifica o equipamento na rede. Os endereços IP são maiores do que 0.0.0.0 e menores que 255.255.255.255. Para uma melhor organização dos endereços IPs, conveniou-se dividi-los em 5 classes. E essas são as classes. Nós temos a classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. Bom, sabendo que essas classes são existentes, nós precisamos entender as delimitações de cada uma. Então, todas as classes elas possuem menores endereços e maiores endereços. Qual o significado? O significado é que menor endereço é o mínimo de numeração que você pode utilizar para aquela classe em específico. E o maior endereço é até quanto você pode utilizar para aquela determinada classe. Vamos entender a proposta. Voltando para o slide anterior, o texto diz que o endereço é composto por um número de 32 bits e esse número é dividido por 4 seções de 8 bits. Bom, se nós voltarmos para a tabela e fazermos a análise, cada numeração após o ponto equivale a 8 bits. Então, a primeira classe, ela utiliza-se apenas 8 bits. Por quê? Ela utiliza apenas um bloco do total de numeração disponível, que vai desde o número 1 até o número 127. Bom, a partir do momento que você passa a necessidade de utilizar o 128, ele já vira uma classe B, aonde é utilizado 2 blocos. Então, a classe A você utiliza desde o número 1 até o 127, com todos os demais blocos utilizando o ponto 0, ponto 0, ponto 0. Quando você vai para a classe B, você já utiliza o número após, que é o 128, mas também já faz a utilização de um próximo bloco, que seria o segundo. Então seria 128.1, 128.2, 128.3 e assim sucessivamente até o limite. Qual que é o limite? 191.255. Partiu para o princípio que você precisa utilizar 192. Ele é classe C, aonde você utiliza
3 blocos do total de blocos disponível. Então vira 192.0.1, 192.0.2, 192.0.3 e assim sucessivamente, até chegar ao número 223.255. Classe D vai para um número após, 224. E essa classe D, ela utiliza-se já todos os blocos. Então, vai desde o 224 até 239.255.255.255. E por fim temos a classe E. A classe E vai desde o 240 até 255.255.255.254. Por que que não são todos os blocos compostos por 255? Porque alguns endereços não podem ser utilizados por serem reservados. E o 255, 255, 255, 255 é um dos endereços que são reservados, então por isso que ele é indisponível na classe. E nós vamos entender em detalhes cada uma delas a seguir.